Uma noite de gala se torna um pesadelo quando um milionário arremessa seu bebê aos leões. Um pastor alemão heróico salva a criança, desencadeando uma jornada emocionante de redenção e amor. Um treinador de animais, com um passado misterioso, é contratado para investigar. Segredos vêm à tona, vidas se transformam e corações se curam. Prepare-se para uma história que tocará sua alma. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde está assistindo. O que leva um homem a arremessar seu próprio filho aos leões? Essa pergunta ecoava na mente de todos os convidados enquanto o grito da mãe rasgava o ar da noite estrelada. Ninguém esperava testemunhar o horror que se desenrolou naquela mansão luxuosa, onde cristais tilintavam e risos elegantes subitamente se transformaram em gritos de pavor. Os segundos se esticaram como horas. O pequeno embrulho, uma vida, tão frágil, tão inocente, descrevia um arco no ar, enquanto os olhos dos felinos brilhavam na penumbra do jardim iluminado por tochas. Era como se o tempo tivesse decidido pausar, congelando cada respiração suspensa, cada batida de coração acelerada. E então, como um raio cortando a escuridão, ele surgiu. Um vulto de pelo dourado e olhos determinados. Patas poderosas impulsionaram seu corpo no ar, interceptando o bebê antes que o destino cruel se consumasse. Thor, o pastor alemão que até então descansava despercebido sob uma mesa de petiscos, transformou-se no herói inesperado daquela noite fatídica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O milionário Eduardo Vasconcelos permaneceu imóvel, como uma estátua de mármore cujos olhos refletiam um abismo interior inexplicável. Sua esposa, Carolina, deslizou até o chão em um desmaio silencioso, enquanto Thor se posicionava protetoramente sobre o bebê que agora chorava, são e salvo. Foi nesse cenário de caos contido que Matheus Álvares recebeu uma ligação. 3 dias depois, o telefone vibrou em sua mesa simples, naquele apartamento onde o único luxo era a vista para o pequeno parque onde treinava seus cães. A voz do outro lado soava tensa, controlada, como quem pisa em um campo minado emocional. Senhor Álvares, aqui é Roberto, assistente pessoal de Eduardo Vasconcelos. Precisamos de seus serviços urgentemente. O que Matheus não sabia, enquanto dirigia seu carro desgastado pelos portões imponentes da mansão Vasconcelos, era que aquela chamada mudaria não apenas seu destino, mas também desenterraria segredos que ele passou anos tentando esquecer. Portões da propriedade se abriram com um gemido metálico, como se relutantes em permitir sua entrada. A estrada privativa serpenteava por jardins impecáveis, onde nenhuma folha ousava estar fora do lugar. Ao longe, a mansão se erguia como um monumento à riqueza e ao poder. Vidros refletiam o sol da tarde, mármore branco cintilava com frieza calculada. No entanto, era impossível não notar que algo havia mudado. As cortinas estavam todas fechadas, como pálpebras cerradas de um gigante adormecido. O silêncio pesava no ar, interrompido apenas pelo som distante de latidos. Não os latidos animados de um cão feliz, mas os alertas nervosos de um guardião vigilante. Matheus estacionou seu carro, sentindo-se deslocado naquele cenário de opulência. Suas mãos calejadas pelo trabalho com animais ao longo de anos contrastavam com a perfeição asséptica do ambiente. Antes mesmo de tocar a campainha, a porta se abriu, revelando um homem de terno impecável e expressão impassível. Senhor Álvares, obrigado por vir tão rapidamente. Sou Roberto. Por favor, me acompanhe. O Sr. Vasconcelos o aguarda no escritório. Os corredores da mansão pareciam intermináveis, cada passo ecoando no piso de mármore. Quadros de valor inestimável adornavam as paredes, olhos pintados seguindo seus movimentos como sentinelas silenciosas. Roberto caminhava à frente, sua postura rígida revelando mais do que palavras poderiam expressar sobre a tensão que pairava naquela casa. O incidente foi contido na mídia,
explicou Roberto em voz baixa, como se as próprias paredes pudessem ouvir. A família Vasconcelos tem influência suficiente para garantir que certas histórias não se espalhem. Mas os rumores... Ele não precisou completar a frase. Rumores eram como água. Encontravam seu caminho através das menores fissuras. Quando finalmente chegaram ao escritório, Mateus foi recebido por uma sala imponente. Estantes do chão ao teto abrigavam livros que pareciam nunca terem sido tocados. Um lustre de cristal pendia do teto como uma constelação congelada. E atrás de uma escrivaninha de madeira nobre, Eduardo Vasconcelos aguardava, as mãos entrelaçadas formando uma ponte sob o queixo. Senhor Álvares, a voz soou mais fraca do que Mateus esperava de um homem com tanta influência. Agradeço sua presença. Imagino que já esteja ciente do ocorrido. Mateus assentiu levemente. Apenas o que seu assistente me contou por telefone. Um incidente envolvendo seu filho e seu cão. Um incidente. A palavra pairou no ar, inadequada em sua simplicidade para descrever o horror daquela noite. Thor não é exatamente meu cão, Eduardo esclareceu, passando a mão pelo rosto como se tentasse apagar uma memória. Ele pertence à propriedade, um cão de guarda que aparentemente decidiu guardar muito mais do que esperávamos. Seus olhos, Mateus notou, pareciam nublados por algo que ia além do cansaço. Havia um tremor sutil em suas mãos que nenhuma riqueza poderia disfarçar. Preciso entender o que aconteceu com aquele animal. E preciso entender... Eduardo hesitou, sua voz falhando. Preciso entender o que aconteceu comigo. Foi então que a porta lateral se abriu e Carolina Vasconcelos entrou silenciosamente na sala. Seu rosto pálido contrastava com o vestido escuro, os olhos vermelhos denunciando noites sem sono. Em seus braços, embalado com proteção quase dolorosa de se ver, estava o pequeno Miguel, adormecido e alheio ao turbilhão que se formava ao seu redor. E ao lado dela, vigilante como uma sombra dourada, caminhava Thor. O pastor alemão tinha olhos que Mateus reconheceu imediatamente, olhos de um protetor nato que havia encontrado seu propósito. Meu marido diz que você é o melhor, Carolina falou, sua voz carregando tanto gelo quanto vulnerabilidade. Espero sinceramente que esteja certo, porque neste momento, este cão é a única coisa que me faz sentir que meu filho está seguro nesta casa. Thor manteve os olhos fixos em Mateus, avaliando-o com uma inteligência que transcendia o instinto animal. Era como se pudesse enxergar além das camadas cuidadosamente construídas que o treinador havia erguido ao longo dos anos. O que exatamente vocês esperam que eu faça? Mateus perguntou, mantendo a voz neutra, profissional. Quero entender o que aconteceu, Eduardo respondeu. Quero saber como um cão que mal interagia com a família de repente se transformou em... Isso. Ele gesticulou em direção ao animal que permanecia fielmente ao lado de Carolina. E quero descobrir, continuou baixando o tom, por que fiz o que fiz. Os médicos falam de estresse, de um colapso momentâneo. Mas eu sei. Eu sinto que há algo mais profundo, algo que não consigo acessar. Mateus observou a dinâmica na sala, o olhar afiado de Carolina, simultaneamente protetor e acusador. A postura derrotada de Eduardo, um império humano em ruínas. Thor, vigilante, conectado por um laço invisível ao bebê adormecido. E ele mesmo, um homem cujo passado carregava segredos que ecoavam estranhamente com a situação à sua frente. Vou precisar de tempo, Mateus finalmente disse. Precisarei observar Thor em diferentes contextos, conversar com todos que testemunharam o incidente. E... Ele hesitou, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha. Precisarei entender sua dinâmica familiar para compreender como isso afeta o comportamento do cão. Um silêncio tenso preencheu a sala, quebrado apenas pelo som suave da respiração do bebê. O Sr. Álvares terá acesso total à propriedade e aos funcionários, Eduardo declarou, sua voz recuperando um pouco da autoridade habitual. Um quarto foi preparado para sua estadia.
Roberto lhe mostrará as instalações. Quando Carolina falou novamente, sua voz carregava uma força que contradisse sua aparência frágil. Há apenas uma condição, Sr. Álvares. Thor não sai do lado do meu filho. Não importa o que sua investigação exija. Mateus assentiu, compreendendo que estava entrando em um território muito mais complexo do que inicialmente imaginou. Não era apenas um caso de comportamento animal. Era uma teia de emoções humanas, traumas e segredos que se entrelaçavam de maneiras que ainda não conseguia discernir. Começamos amanhã ao amanhecer, ele disse, selando um acordo que mudaria, para sempre, o destino de todos naquela sala. Os dias seguintes, na mansão Vasconcelos, revelaram-se um estudo sobre contrastes, a opulência dos ambientes, mármores italianos, obras de arte inestimáveis, mobília que contava histórias de gerações, contrastava com o vazio emocional que ecoava pelos corredores. Era como se a casa fosse um corpo sem alma, mantido, funcionando apenas pela dedicação silenciosa dos funcionários que se moviam como fantasmas. Mateus estabeleceu uma rotina. Pela manhã, observava Thor interagindo com o bebê. A delicadeza com que aquele poderoso animal se posicionava próximo ao berço era quase poética. Um guardião ancestral cumprindo um dever sagrado. Miguel, com a inocência própria de seus poucos meses de vida, parecia encontrar no pelo dourado do pastor alemão um conforto que transcendia entendimento. Nunca vi nada assim, comentou Rosa, a babá de meia-idade que cuidava de Miguel. É como se eles conversassem sem palavras. Quando o bebê chora, antes mesmo que qualquer um de nós possa reagir, Thor já está alerta. E tem dias... Ela baixou a voz, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Tem dias em que o bebê chora e só se acalma quando Thor está por perto, nem mesmo nos braços da mãe. Esse último detalhe, Mateus notou, era algo que pesava dolorosamente sobre Carolina. Ele a observava das sombras, vendo como seus dedos tremiam levemente ao tentar acalmar o filho. Como seus olhos marejavam quando Miguel só encontrava paz ao sentir a presença do cão. Ele me roubou meu marido, ela confessou certa tarde, enquanto observavam Thor e Miguel no jardim, protegidos por uma sombra generosa. E agora parece que está roubando meu filho também. Não é uma competição, senhora Vasconcelos. Mateus respondeu calmamente. Thor não está substituindo ninguém. Ele está preenchendo um vazio. Um vazio que não existiria se meu marido não tivesse... Ela não conseguiu completar, as palavras morrendo em sua garganta. Mateus sabia que precisava ser cuidadoso. O que aconteceu naquela noite? Todos os presentes descrevem algo que parece fora do caráter do seu marido. Carolina riu. Um som amargo que parecia arranhar o ar. Caráter? Qual deles? O filantropo que doa milhões para causas infantis ou o homem que arremessou nosso filho recém-nascido para um grupo de leões importados para impressionar convidados? As tardes eram dedicadas a Eduardo, embora acessá-lo fosse cada vez mais difícil. O homem que controlava um império empresarial agora mal conseguia controlar seus próprios pensamentos. Mateus o encontrava frequentemente no escritório, olhando fixamente para papéis que não lia realmente, ou na biblioteca, cercado por livros cujas palavras já não faziam sentido. Tenho flashes, Eduardo confessou durante uma dessas sessões, sua voz baixa como se temesse que as palavras, uma vez pronunciadas em volume normal, ganhassem poder sobre ele. Momentos em que não me reconheço. É como se algo tomasse o controle. Algo escuro, primitivo. Mateus ouvia mais do que falava, observando os padrões. As mãos que ocasionalmente tremiam. Os lapsos momentâneos de memória. O suor que brotava em sua testa mesmo em ambientes refrigerados. As noites, porém, eram quando as verdadeiras revelações aconteciam. Quando a mansão adormecia e apenas alguns funcionários permaneciam alertas, Mateus caminhava pelos corredores, seguindo os rastros de mistérios que se acumulavam. Foi durante uma dessas caminhadas noturnas que ele encontrou Antônio, o mais antigo empregado da casa.
Um senhor de cabelos brancos e olhos que carregavam o peso de muitos segredos testemunhados. Não é a primeira vez. Antônio sussurrou, suas mãos enrugadas agarrando o braço de Mateus com surpreendente força. O pai dele era igual. Momentos de escuridão, como se algo os possuísse. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que quer dizer? A família Vasconcelos carrega uma sombra, Sr. Álvarez. Uma maldição, alguns diriam. Por gerações. Sempre houve histórias. O avô que quase afogou a própria filha. O bisavô que incendiou sua fábrica com funcionários dentro, apenas para reconstruí-la maior depois. Momentos de loucura seguidos por períodos de brilhantismo e generosidade. E Thor? Mateus perguntou, sentindo que estavam se aproximando de algo importante. Como ele se encaixa nisso tudo? Antônio sorriu, um sorriso triste carregado de conhecimento ancestral. Os antigos diziam que toda família amaldiçoada eventualmente encontra seu guardião, um espírito protetor que vem equilibrar as forças. Durante gerações, os Vasconcelos construíram riqueza e poder, mas perderam algo essencial no caminho. E você acha que Thor é esse guardião? O que eu acho? Antônio respondeu. É que não existem coincidências. Este cão apareceu há apenas 2 anos. Ninguém sabe exatamente de onde. Foi encontrado nos portões da propriedade, sem coleira, sem chip. E desde o primeiro dia, seus olhos seguiam o Sr. Eduardo como se estivesse esperando algo. Enquanto as semanas passavam, a dinâmica na mansão começou a mudar sutilmente. Cortinas antes fechadas agora permitiam a entrada da luz do sol. Carolina, inicialmente distante, começava a buscar a presença de Mateus, fazendo perguntas que iam além do comportamento de Thor. Como você se tornou treinador de animais? Ela perguntou certa manhã, enquanto observavam Miguel engatinhando pelo tapete macio, Thor vigilante a poucos passos. Mateus hesitou. Seu passado era um território que raramente visitava, muito menos compartilhava. Foi um caminho não planejado. Poucos caminhos importantes são planejados, ela respondeu, seus olhos revelando mais compreensão do que Mateus estava preparado para enfrentar. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Mateus reviveu memórias que havia enterrado anos atrás. O orfanato onde cresceu, após o trágico acidente que levou seus pais. O cachorro vira-lata que apareceu no pátio um dia e se tornou seu único amigo, sua única família. Como ele havia descoberto ainda criança, que podia entender os animais de uma forma que outros não conseguiam, não através de palavras, mas de uma conexão mais profunda, mais primordial. E então, o incêndio. As chamas que devoraram o orfanato, o pânico, as crianças gritando, como seu cachorro havia acordado no meio da noite, latindo insistentemente, até que Mateus entendesse o perigo. Como juntos eles haviam guiado várias crianças para fora do prédio em chamas. E a culpa. A culpa esmagadora por não ter conseguido salvar todos. Aquela mesma noite, como se conectado aos pensamentos de Mateus, Thor apareceu em sua porta. O pastor alemão simplesmente sentou-se no corredor, olhando fixamente para o treinador com aqueles olhos que pareciam enxergar através de sua alma. Você também carrega fantasmas, não é? Mateus sussurrou, estendendo a mão para tocar o pelo dourado. Thor inclinou a cabeça, um gesto quase humano em sua compreensão. Foi um momento de conexão que transcendeu o profissional, algo que Mateus sabia que não deveria permitir, mas que era inevitável. Como se suas almas reconhecessem uma dor compartilhada, um propósito comum. Na manhã seguinte, um novo elemento foi adicionado à equação já complexa. Repórteres começaram a se aglomerar nos portões da mansão, atraídos por rumores persistentes sobre o incidente. Eduardo, visivelmente abalado, convocou uma reunião urgente. Alguém falou, ele declarou, seus olhos percorrendo acusadoramente cada rosto na sala. Alguém traiu a confiança dessa família. Carolina, que nos últimos dias havia começado a recuperar algo de sua força anterior, enfrentou o marido diretamente.
Talvez seja a hora da verdade, Eduardo. Talvez esconder o que aconteceu esteja nos destruindo mais do que qualquer manchete poderia. A tensão entre o casal era palpável, eletrizante em sua intensidade. Mateus observava em silêncio, consciente de que estava testemunhando um ponto de virada. Thor, sempre sensível às mudanças emocionais, posicionou-se estrategicamente entre o casal e o berço onde Miguel dormia, como se estabelecesse uma fronteira invisível. A verdade, Eduardo quase cuspiu a palavra. Você quer que eu diga ao mundo que não me lembro de ter tentado matar nosso filho? Que tenho momentos em que não controlo minhas próprias ações? Isso destruiria tudo que construímos, Carolina. Isso, ela retrucou, lágrimas brilhando em seus olhos. Isso é exatamente o que eu quero que você admita. Que não se lembra, que não estava no controle. Porque a alternativa é acreditar que o homem que eu amei por 10 anos conscientemente tentou matar nosso bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Há uma terceira possibilidade. Mateus finalmente interveio. Sua voz calma contrastando com a emoção que carregava o ambiente. Todos os olhares se voltaram para ele. Uma condição médica. Algo neurológico que explique esses episódios. Eduardo o encarou. Uma centelha de esperança brilhando brevemente em seus olhos exaustos. O que você sabe sobre isso? Não sou médico, Mateus esclareceu. Mas em meu trabalho com animais, já vi comportamentos erráticos causados por condições físicas. Cachorros que subitamente atacam seus donos devido a tumores cerebrais. Gatos que mudam completamente de personalidade por desequilíbrios químicos. Uma risada amarga escapou de Eduardo. Então agora sou comparado a um animal doente. Todos somos animais, Mateus respondeu sem hesitar. Apenas esquecemos disso com muita frequência. Foi na semana seguinte que a primeira grande reviravolta aconteceu. Após insistência de Mateus e Carolina, Eduardo concordou em se submeter a uma bateria completa de exames neurológicos. Os resultados chegaram em um envelope lacrado, entregue pessoalmente por um médico de renome que havia assinado múltiplos acordos de confidencialidade. No escritório agora familiar, o Dr. Mendes abriu sua pasta com movimentos deliberadamente lentos. Senhor Vasconcelos, encontramos algo significativo em seus exames. Eduardo, sentado rigidamente em sua cadeira, assentiu quase imperceptivelmente. Há uma malformação no lobo temporal do seu cérebro. É algo raro, conhecido como síndrome de Cleaver-Bucy atípica. Ela pode causar episódios de comportamento impulsivo extremo, seguidos por períodos de amnésia. Carolina levou a mão à boca, sufocando um soluço. Essa condição, o médico continuou, é hereditária em alguns casos e altamente tratável com a medicação correta. As implicações daquela revelação explodiram na sala como uma granada silenciosa. Não era loucura, não era maldade. Era uma condição médica que possivelmente havia afetado gerações da família Vasconcelos, explicando os episódios de escuridão mencionados por Antônio. Para Mateus, as peças começavam a se encaixar. Thor não havia simplesmente salvo Miguel por instinto. Havia algo mais profundo acontecendo. Como se o cão pudesse sentir os episódios antes mesmo que eles ocorressem. Como se tivesse sido enviado precisamente para esse propósito. Aquela noite, enquanto a lua cheia banhava a propriedade com sua luz prateada, Mateus encontrou Carolina no jardim, Thor fielmente ao seu lado. Miguel dormia tranquilamente no carrinho próximo a eles, protegido por um mosquiteiro delicado. Ele começou o tratamento hoje, ela informou, seu olhar fixo nas estrelas distantes. Os médicos dizem que levará algumas semanas para estabilizar, mas que ele deve recuperar o controle total com o tempo. Mateus assentiu, sentindo o peso do momento. E você? Como está processando tudo isso? Um sorriso triste tocou seus lábios. Estou navegando entre o alívio e a culpa. Alívio por saber que não me casei com um monstro. Culpa por ter duvidado dele mesmo que por um momento.
Você não tinha como saber. Talvez não, ela concordou suavemente. Mas Thor sabia, não é? De alguma forma, ele sempre soube. Como se reconhecesse seu nome, Thor aproximou-se repousando o focinho gentilmente no joelho de Carolina. Seus olhos, refletindo a luz da lua, pareciam conter sabedoria antiga. O que acontece agora? Mateus perguntou, consciente de que seu trabalho oficial estava essencialmente concluído. Eles haviam encontrado a explicação para o comportamento de Eduardo. Entendido o papel de Thor como protetor. Não havia mais mistérios a desvendar, teoricamente. Carolina o estudou por um longo momento. Você já pensou por que foi escolhido? Para esse caso, Sr. Álvares. A pergunta o pegou desprevenido. Imagino que pela minha reputação com casos complexos de comportamento animal. Parcialmente, ela concordou. Mas há mais. Quando estávamos procurando especialistas, seu nome apareceu em um contexto muito específico. Um incêndio em um orfanato há 20 anos. Um menino e seu cachorro que salvaram várias vidas. O choque deve ter sido visível em seu rosto, pois Carolina continuou, sua voz gentil. Eduardo e eu financiamos a reconstrução daquele orfanato anos atrás. Seu nome estava em um artigo de jornal emoldurado na parede da diretoria. Mateus Álvares, o menino que compreende os animais. Herói silencioso. Memórias inundaram. Mateus. O calor das chamas, os gritos, o peso da responsabilidade. Eu nunca me considerei um herói. Ele disse finalmente, sua voz rouca com emoção contida. Não quando tantos não conseguiram sair. Assim como Eduardo nunca se considerou um vilão, Carolina respondeu suavemente. Mesmo quando as evidências pareciam apontar o contrário, a compreensão se estabeleceu entre eles como um acordo tácito. Havia conexões mais profundas em ação, coincidências demais para serem apenas obra do acaso. Acredita no destino, Sr. Álvares? Acredito em padrões. Ele respondeu cuidadosamente. Em conexões que nem sempre são evidentes à primeira vista. Carolina sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele testemunhou desde sua chegada. Eduardo e eu conversamos. Gostaríamos que você considerasse uma proposta. Ela explicou como eles planejavam transformar parte da propriedade em um centro de treinamento para cães de assistência, especializados em detectar condições neurológicas como a de Eduardo. Como Thor seria o primeiro residente, um modelo para o programa. E precisamos de alguém que entenda tanto os animais quanto as pessoas que eles protegerão. Ela concluiu. Alguém que já caminhou na intersecção desses dois mundos. Enquanto a proposta pairava no ar como uma possibilidade luminosa, Thor repentinamente ficou alerta. Suas orelhas se ergueram, seu corpo tenso com atenção focada. Segundos depois, antes que qualquer alarme soasse, o cheiro de fumaça chegou até eles. Fogo, Mateus sussurrou. Uma palavra carregada com todo o peso de seu passado. O caos se instalou rapidamente. Chamas nasceram da ala leste da mansão, devorando cortinas caras e móveis antigos com apetite voraz. Funcionários corriam em pânico, tentando salvar o que podiam. Eduardo, ainda zonzo pela nova medicação, foi encontrado por Roberto e levado para a segurança dos jardins. Thor, porém, tinha uma missão clara. Com Mateus ao seu lado, guiou Carolina e Miguel para longe do perigo imediato. Mas então, para o horror de todos, o cão subitamente mudou de direção, correndo de volta para a mansão em chamas. Thor! Carolina gritou, seu desespero ecoando na noite. Mateus sabia, com certeza instintiva que transcendia explicações racionais, o que precisava fazer. Fique com Miguel. Ele instruiu firmemente. Eu vou buscá-lo. Antes que alguém pudesse detê-lo, Mateus correu em direção ao inferno que se formava. O calor o atingiu como uma parede, memórias de outro incêndio sobrepondo-se à realidade. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele não era um menino assustado, mas um homem com propósito. Seguindo seu instinto, ele encontrou Thor no quarto de Miguel, puxando insistentemente uma manta do berço. A compreensão atingiu Mateus como um raio. Não era apenas uma manta.
era a manta. Aquela que sempre envolvia Miguel, que carregava seu cheiro. Algo que o bebê procuraria. Algo cuja ausência causaria desconforto e medo. Você realmente entende mais do que deveria, não é? Mateus murmurou, ajudando Thor a pegar a manta. Juntos, eles navegaram pelos corredores enfumaçados, o cão liderando o caminho com precisão infalível. Quando finalmente emergiram do prédio, tossindo e cobertos de fuligem, foram recebidos por aplausos de alívio. Carolina, com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, abraçou primeiro Thor, depois Mateus, com igual intensidade. Vocês dois, ela sussurrou, são nossos guardiões. Na manhã seguinte, enquanto bombeiros garantiam que não restavam brasas escondidas e investigadores começavam a apurar a causa do incêndio, uma calma estranha havia se estabelecido. A família e seus funcionários mais próximos se reuniram em um chalé nos fundos da propriedade. Uma estrutura mais simples, mas estranhamente mais acolhedora que a mansão imponente. Eduardo, mais lúcido após uma noite de sono assistido, medicamente aproximou-se de Mateus, que observava o nascer do sol com Thor ao seu lado. Você conhece a lenda do cão guardião? Eduardo perguntou, sua voz carregando uma nova qualidade, mais suave, mais reflexiva. Mateus negou com a cabeça. É uma história antiga, passada na minha família por gerações, embora eu sempre a tenha considerado apenas uma superstição. Eduardo continuou. Diz que quando uma família perde seu caminho moral, quando se afasta demais da luz, um guardião será enviado para reconduzi-la. Um espírito em forma animal que permanecerá até que o equilíbrio seja restaurado. Mateus observou Thor, que parecia escutar atentamente, seus olhos inteligentes movendo-se entre os dois homens. O fogo foi causado por um curto-circuito no sistema elétrico antigo. Eduardo revelou. Exatamente na parte da casa que eu vinha adiando reformar, apesar dos avisos dos técnicos. Mais uma decisão impulsiva e irresponsável da minha parte. A condição neurológica explica muito do seu comportamento. Mateus ofereceu. Explica, mas não absolve. Eduardo respondeu firmemente. Agora tenho que reconstruir, não apenas a casa, mas a confiança da minha família, minha reputação, minha própria autoconfiança. Ele estendeu a mão para Thor, que permitiu o carinho com dignidade cautelosa. Esse cão não salvou apenas meu filho. Ele salvou a todos nós, de formas que continuamos descobrindo. Nas semanas que se seguiram, uma transformação gradual ocorreu. A família Vasconcelos optou por não reconstruir a mansão grandiosa, preferindo adaptar e ampliar o chalé onde haviam encontrado refúgio. O espaço se tornou mais acolhedor, mais verdadeiro em seu propósito de ser um lar, não apenas uma demonstração de status. Eduardo, seguindo rigorosamente seu tratamento, encontrou um novo propósito. A Fundação para Treinamento de Cães de Assistência tornou-se sua prioridade, uma forma de canalizar sua fortuna para algo genuinamente transformador. Carolina redescobriu sua paixão pela fotografia, documentando a jornada de Thor e outros cães em treinamento. Suas imagens capturavam não apenas a beleza dos animais, mas também os momentos de conexão profunda entre cães e humanos, momentos de cura mútua. Miguel crescia saudável e feliz, seus primeiros passos sempre sob o olhar vigilante de Thor. O pastor alemão, outrora apenas um guardião de propriedade, agora era celebrado como membro integral da família, seu comportamento extraordinário inspirando estudos e programas similares em outras regiões. E Mateus Álvares, o homem, que chegara com a intenção de solucionar um mistério e partir, encontrou-se incapaz de deixar o que havia se tornado muito mais que um trabalho. Como diretor do programa de treinamento, ele finalmente encontrou um propósito que unia suas habilidades únicas com sua necessidade de reparação, não apenas treinando cães, mas reconstruindo vidas, incluindo a sua própria. Em uma tarde, tranquila, enquanto observava Thor guiando pacientemente um novo filhote pelas instalações do centro,
Mateus refletiu sobre as palavras de Carolina naquela noite sob as estrelas. Acredita no destino, Sr. Álvares? Talvez não fosse destino, ele pensou. Talvez fosse simplesmente o reconhecimento mútuo entre almas feridas, humanas e caninas, da capacidade de cura que existe no encontro entre espécies, na linguagem silenciosa da compreensão que transcende palavras. Thor ergueu o olhar, como se sentisse os pensamentos de Mateus, e por um breve momento, seus olhos se encontraram em entendimento perfeito, guardião e guiado, professor e aluno, salvador e salvado, papéis que se alternavam entre eles em uma dança contínua de cura. O que leva um homem a arremessar seu próprio filho aos leões? A pergunta que iniciou tudo agora tinha muitas respostas. Uma doença neurológica, um histórico familiar sombrio, decisões impulsivas alimentadas por desequilíbrios químicos. Mas talvez a pergunta mais importante fosse outra. O que leva um cão a surgir do nada, no momento exato para salvar não apenas uma vida, mas toda uma família? Para essa pergunta, Mateus suspeitava. Nunca haveria uma resposta completamente satisfatória. E talvez isso fosse parte da beleza do mistério. Nem tudo precisa ser explicado para ser profundamente verdadeiro. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, banhando o centro de treinamento com luz dourada, Mateus observou a família Vasconcelos reunida no gramado. Eduardo, mais magro, mas com olhos claros e presentes. Carolina, seu sorriso recuperando a espontaneidade da juventude. Miguel, agora dando passos hesitantes, rindo enquanto tentava alcançar Thor, que pacientemente se mantinha ao alcance sem nunca se afastar demais. Você estava certo. A voz de Antônio, o antigo empregado que agora supervisionava o cuidado dos cães, interrompeu seus pensamentos. Não são apenas os humanos que salvam os animais. Mateus sorriu. Palavras desnecessárias entre dois homens que haviam testemunhado o extraordinário se tornando cotidiano, o milagroso se transformando em rotina. Ao longe, Thor ergueu a cabeça, como um sentinela eterno, seus olhos refletindo o conhecimento antigo que carregava. Guardião, protetor, salvador. Papéis que transcendiam espécies, ligando todos eles em uma teia invisível de propósito compartilhado. E naquele momento, sob o céu que lentamente se transformava de azul para púrpura dourado, Mateus finalmente compreendeu a verdadeira natureza de sua própria jornada. Não era sobre salvar ou ser salvo, sobre culpa ou redenção. Era sobre reconhecer que, às vezes, os anjos que vêm nos resgatar têm 4 patas e olhos que enxergam além das nossas barreiras, cuidadosamente construídas. O que leva um cão a salvar uma família inteira? Talvez a mesma força que leva humanos a abrir seus corações para criaturas de outra espécie. Algo ancestral, inexplicável e profundamente verdadeiro, que, quando abraçado completamente, tem o poder de transformar vidas, curar feridas invisíveis e construir pontes sobre os abismos mais escuros da alma humana.